As princesas da Disney são, sem dúvida, alguns dos personagens que marcaram a infância da maioria das meninas nos anos 80 e 90. Mas será que essas princesas existiram na vida real? Hoje vamos falar sobre princesas reais que se aproximam das histórias que conhecemos da Disney. A primeira princesa da Disney a se tornar mundialmente famosa foi a icônica Branca de Neve. A história surgiu com os irmãos Grimm em 1812 e foi adaptada para o cinema em 1937, dando origem ao filme Branca de Neve. Os irmãos Grimm se inspiraram em Mariana da Baviera, uma nobre alemã, filha do Duque Alberto da Baviera e da Arquiduquesa Ana da Áustria. Embora Mariana não fosse uma princesa, nem tenha vivido com 7 anões, muito menos tenha comido uma maçã envenenada. Ela ficou conhecida por seus talentos como cantora e musicista, característica que também se destaca em Branca de Neve entre as princesas. Mariana também teve seu príncipe encantado, o arquiduque da Áustria, Carlos II. Juntos tiveram impressionantes 15 filhos, entre os quais estavam várias figuras importantes da nobreza, como o imperador do Sacro Império Romano-Germânico, Fernando II, Margarida da Áustria, rainha consorte da Espanha, e Ana de Augsburgo, rainha da Polônia e da Suécia. Dá para dizer que Mariana foi uma excelente cupido da realeza. Cinderela foi a segunda princesa da Disney. Seu filme estreou em 1950 e foi baseado no conto de Charles Perrault, publicado em 1697. Embora existam várias histórias de jovens pobres que, de repente, encontram riqueza, a de Eugênia de Montijo é a que mais se aproxima da história da Cinderela. Eugênia era filha de um conde espanhol, então, apesar de não ser da realeza, nasceu em uma família nobre. Diferente da Cinderela, ela não tinha madrasta, nem meias irmãs que lhe tirassem o que era seu por direito. No entanto, por ser a filha mais nova, não herdou dinheiro, títulos ou terras dos pais. Quando seu pai morreu, Eugênia e sua irmã foram obrigadas a fugir da guerra que assolava a Espanha e se mudaram para a França. Foi lá que ela conheceu Napoleão. Ela tinha apenas 23 anos, enquanto ele tinha 41. Essa união surpreendeu muita gente, já que ela, além de praticamente não ter fortuna, também não possuía título. Juntos tiveram um filho e, ao longo dos anos de casamento, Eugênia passou a ser vista como um ícone da moda e uma pioneira na luta pelos direitos das mulheres. Após a morte de Napoleão, ela fugiu para a Inglaterra, onde viveu o resto de sua vida. A próxima princesa foi Aurora, do filme da Disney A Bela Adormecida, lançado em 1959. Assim como aconteceu com Cinderela, Aurora foi baseada em um conto de fadas. Mas podemos dizer que a figura real que a inspirou foi a princesa francesa Catarina de Valois, filha do rei Carlos VI da França. Carlos deu a mão de Catarina em casamento a Henrique V da Inglaterra, que se apaixonou perdidamente por ela. Eles tiveram um filho e, pouco depois, Carlos faleceu, deixando a coroa nas mãos do pequeno Henrique VI. Embora Catarina tivesse apenas 21 anos quando ficou viúva, não lhe foi permitido casar novamente. Ainda assim, ela iniciou um relacionamento com o mordomo Owen Tudor, com quem teve 7 filhos. Catarina morreu ao dar à luz seu último filho aos 35 anos, e seu neto, Henrique Tudor, viria a reivindicar o trono anos depois, dando início à dinastia Tudor. Mas o que realmente liga Catarina à inspiração de Aurora foi sua morte. Cerca de 50 anos após falecer, seu túmulo foi aberto acidentalmente, revelando um corpo surpreendentemente bem preservado. A partir daí, ela passou a ser conhecida como a Bela Adormecida, tornando-se uma verdadeira atração turística e permanecendo em exibição por cerca de 400 anos. Bela, do filme de 1991, é baseada no conto de mesmo nome da autora Gabrielle Suzanne Barbeau de Villeneuve e, no caso de A Bela e a Fera, não vamos falar de uma princesa, mas de um homem, Petrus Gonçalves, que sofria de uma condição chamada hipertricose, que fazia crescer pelos por todo o rosto. Petrus foi um cortesão na corte de Henrique II da França e alcançou status nobre durante seu tempo servindo à realeza. Ele conheceu uma dama holandesa chamada Catherine, que não possuía título nem propriedades. Juntos tiveram 6 filhos, vários dos quais herdaram sua rara condição. Em 1992, surgiu Jasmine, a primeira princesa não branca da Disney. Essa história foi baseada em um dos contos de As Mil e Uma Noites. A princesa que pode ter inspirado Jasmine em Aladdin foi Mihrimah Sultan. Mihrimah era a única filha de Suleiman, o Magnífico,
sultão do Império Otomano. Naquela época, a maioria dos sultões tinha um harém em vez de uma única esposa, mas Suleiman amava tanto sua esposa e confiava tanto nela que a coroou como imperatriz, o que fez com que sua filha se tornasse uma princesa extremamente respeitada. Mihrimah se apaixonou pelo governador do Cairo e arquiteto, que, para impressioná-la, construiu uma ponte em sua homenagem em apenas 13 dias. No entanto, seu pai a obrigou a se casar com Rüstem Pasha, o grão-vizir do Império Otomano, com quem teve 2 filhos. Pocahontas foi provavelmente a única princesa da Disney baseada diretamente em uma pessoa real. A princesa de 1995 foi inspirada na filha mais velha do chefe Powhatan, que também se chamava Pocahontas. Powhatan era o líder de uma confederação de tribos indígenas que se estendia da atual Washington, D.C., até a Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Apesar do grande amor que tinha por sua filha, Pocahontas não pôde herdar sua posição, pois ele precisava respeitar as tradições de seu povo. Por isso, foram os filhos de sua irmã que herdaram o título. Em 1608, o capitão John Smith registrou ter conhecido Pocahontas quando ela tinha apenas 12 anos, embora não tenham tido um relacionamento romântico, como mostrado no filme da Disney. Pouco depois, ela se casou com um homem de sua própria tribo. Mas, quando Powhatan rompeu relações com os ingleses, eles capturaram a jovem e a mantiveram em cativeiro. Durante esse período, Pocahontas aprendeu inglês e foi batizada como cristã, recebendo o nome de Rebecca. Aos 18 anos, casou-se com o explorador inglês John Rolfe, com quem teve um filho chamado Thomas. Em certo momento, Pocahontas foi apresentada à realeza inglesa como um exemplo de civilização do seu povo, o que a tornou alvo de zombarias. Alguns anos depois, ela decidiu viajar para reencontrar sua família, mas acabou adoecendo no caminho e morreu. Em 1997, foi lançada a nova princesa da Disney, Mulan, inspirada na lenda chinesa de Hua Mulan, que é bastante semelhante ao que vemos no filme. No entanto, existe uma princesa chinesa, cuja história se parece muito com a da personagem Mulan. Seu nome era Tiao, e Yang era a segunda filha de Chaos e Wayne, o chanceler, e da princesa de mesmo nome. Yang nasceu no segundo mês lunar, o que, em sua cultura, era considerado um mau presságio. Por isso, foi enviada para viver com parentes pobres, a quem ajudava nas tarefas domésticas. Quando seu pai venceu uma batalha em nome da China, o imperador o recompensou com a honra de casar uma de suas filhas com o príncipe herdeiro. O adivinho imperial se reuniu com a família para escolher a noiva, mas nenhuma foi selecionada. Foi então que chamaram Yang, e foi ela a escolhida para se casar com o príncipe. Com apenas 16 anos, Yang se tornou princesa e se mudou para o Palácio Imperial. Era educada e gostava de ler, o que rapidamente conquistou o carinho do príncipe, que decidiu ser totalmente fiel a ela. Pouco tempo depois, o príncipe se tornou imperador, fazendo dela imperatriz e concedendo títulos nobres à sua família. No entanto, seu marido e seu filho acabaram sendo assassinados durante a guerra, e ela passou o resto da vida sob a proteção de Gaozu, da dinastia Tang, até sua morte. Ela faleceu aos 82 anos e é lembrada por sua participação ativa em campanhas militares em uma época em que mulheres, especialmente da nobreza, raramente se envolviam em batalhas. Seu envolvimento era impressionante. Dizem que ela não apenas acompanhava as tropas, como também demonstrava grandes habilidades marciais, ganhando o respeito de soldados e comandantes. Por isso, é considerada a verdadeira Mulan da vida real. Tiana, do filme de 2009, A Princesa e o Sapo, é uma das princesas da Disney baseada em histórias dos irmãos Grimm. A história se passa em Nova Orleans, nos Estados Unidos, na década de 1920. No entanto, naquela época, a possibilidade de uma mulher negra se casar com alguém da realeza, como acontece no filme, era praticamente inexistente. Ainda assim, hoje existem 3 mulheres que poderiam representar Tiana na vida real. A primeira delas é Meghan Markle, que se casou com o príncipe Harry do Reino Unido em 2018. Mas, embora esse seja o caso mais conhecido, existe outra princesa de quem você provavelmente nunca ouviu falar. Seu nome é Ariana Austin, nascida em Washington em 1984. Ariana levava uma vida comum como estudante dedicada, até conhecer o príncipe Joel David da Etiópia. Ariana e Joel se casaram em 2017 e ela se tornou a nova princesa da Etiópia. O
casal fundou uma produtora focada em trabalhar com cineastas afrodescendentes. Mas, se alguém realmente pode ter inspirado a criação de Tiana, foi a chefe Lena Richard. Lena trabalhava com sua mãe na casa de uma família branca rica, que admirava tanto sua culinária que decidiu pagar seus estudos em uma escola gastronômica em Boston. Anos depois, Lena voltou para Nova Orleans e abriu um serviço de catering, assim como Tiana. Mais tarde, fundou uma escola culinária para jovens chefes negros, publicou vários livros que se tornaram best-sellers, abriu um restaurante e até teve seu próprio programa de TV, tornando-se uma verdadeira celebridade no mundo da gastronomia. Rapunzel, embora seja uma princesa bastante conhecida dos contos de fadas, só ganhou sua adaptação da Disney em 2010 com o filme Enrolados. Essa história, como muitas das que vimos, é baseada em um conto antigo e bastante sombrio. Na vida real, existiu uma princesa conhecida como Luísa da Prússia. Luísa, junto com suas irmãs Carlota e Alexandrina, passou grande parte da infância confinada no topo de uma torre por causa das guerras napoleônicas. As três eram constantemente vigiadas e não tinham liberdade para explorar o mundo exterior, nem escolher seus próprios parceiros. Quando cresceram, foram prometidas em casamento a membros da realeza. Foi então que Luísa se casou com Frederico dos Países Baixos. Ela era conhecida por sua personalidade gentil e por manter uma forte ligação com sua família, mesmo após o casamento. Também era vista como uma mulher inteligente, que não tinha medo de expressar suas opiniões. Outra figura da realeza que também compartilhava algo com Rapunzel foi Isabel da Baviera, conhecida como Sissi da Áustria, famosa por seu cabelo extremamente longo, que chegava até os tornozelos. Brilhante e sedoso, Mérida, do filme Valente, de 2012, é uma das princesas mais recentes da Disney e a única que não foi diretamente baseada em uma história pré-existente. A representação mais próxima dela na vida real é Matilda, filha do rei Malcolm III. Matilda foi educada em um convento, onde se temia os vikings, que naquela época dominavam grande parte da Inglaterra e começavam a invadir a Escócia. Assustada, Matilda tentou se tornar freira para evitar um casamento forçado com um desses invasores, mas isso não foi permitido. No fim, seu pai a prometeu em casamento a Henrique I da Inglaterra. A união só aconteceu após a morte de sua família, quando seu irmão mais velho concluiu as negociações. Henrique se apaixonou rapidamente por Matilda, admirando sua autenticidade e permitindo que ela se vestisse de forma simples, sem o uso de maquiagem, como era comum entre as damas da realeza. Matilda ficou conhecida como uma rainha generosa, preocupada com seu povo, e até hoje é lembrada como Matilda, a boa rainha. A próxima princesa da lista é Moana, ou Vaiana, como é chamada em alguns países. Moana se encaixa quase perfeitamente na lenda de Nafanua, uma antiga rainha e guerreira de Samoa, considerada filha de um semideus. O que Moana e Nafanua têm em comum é, sem dúvida, o espírito guerreiro. Nafanua era uma aventureira corajosa, apaixonada pelo mar. Dizem que ela defendeu um de seus tios quando ele foi capturado, derrotando seus inimigos com armas que ela mesma criou e surpreendendo a todos ao revelar que era uma mulher. Após sua vitória, Nafanua reivindicou os títulos mais importantes e foi coroada rainha de Samoa. Embora grande parte de sua história seja mitológica, há registros de sua existência e de sua participação em uma guerra importante para seu povo. Hoje, ela é venerada como uma deusa, e seu nome batiza barcos, estátuas, vulcões e até igrejas. A última princesa criada pela Disney é Raya. Nesse caso, os próprios criadores afirmaram ter se inspirado em duas guerreiras reais, as irmãs Trung, heroínas do Vietnã. Filhas de um rei, elas foram educadas e treinadas em artes marciais desde cedo. Quando cresceram, Trung Trac se casou, mas seu marido foi executado por um governador local. Revoltadas, as irmãs se rebelaram contra ele, e o povo, cansado das injustiças, se uniu à luta. Juntas, conseguiram expulsar o domínio chinês do país, e Trung Trac foi proclamada a primeira e única rainha do Vietnã. Infelizmente, após 3 anos de reinado, o imperador da China enviou um grande exército para retomar o controle, e as duas irmãs foram capturadas e executadas. Hoje, as irmãs Trung são lembradas como símbolos de independência em seu país. Me conta nos comentários qual outro tema você gostaria de ver aqui no canal. E lembre-se, se você curte esse tipo de conteúdo, a melhor forma de apoiar é deixando o seu like, se inscrevendo e me seguindo nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo.